fácil você fazer análise desse jogo a partir do resultado constituído. O resultado construído fica muito fácil você dizer, foi um grande resultado, o Ceará empatou fora de casa contra um dos postulantes a estar no G5, ali G4, vaga de Libertadores, um time cujo treinador tinha um aproveitamento de quase 70% no comando, um time que no meio da semana poupou pela Sul-Americana, enquanto o Ceará fez uma viagem desgastante, cansando o seu elenco principal. Então, assim, você fazendo essa análise da obra pronta, o time tendo saído 2 vezes atrás do placar, buscado o resultado, é muito fácil você achar que quem fez uma análise mais fria das escolhas e das consequências que eram mais lógicas que ocorressem, você classificar de pessimista, assim, foi o debate hoje que mais dominou, comandou o pós-jogo hoje entre a torcida do Ceará, entre analistas que comentam futebol cearense, achando que quem considerou um erro de avaliação a escalação inicial do time, considerando essas pessoas como pessimistas. E eu explico por que eu não foi nem no Twitter, assim, eu não fiz nem durante a partida, eu fiz após a partida. Eu considero como um erro a opção por poupar, principalmente o Mendonça, e a gente não tem informações, assim, o Mendonça estava com CK alto, estava perto de estourar, a gente não tem esse tipo de informação. Mas foi poupado o Mendonça, foi poupado o Vina, e além disso a gente teve o desfalque do Lindoso nos vestiários, né? O Lindoso sentiu nos vestiários e foi substituído pelo Lucas Ribeiro. E aí a gente tem que fazer uma crítica, mas uma crítica um pouco relativizada. Primeiro porque, nesse caso, a culpa não é do Dorival. Assim. A culpa é de todo o planejamento de futebol que faz o Ceará, praticamente no meio do ano, ter um atleta como o Lucas Ribeiro como opção para o jogo de hoje. Assim. A lesão do Lindoso foi algo imprevisto e, mais uma vez, creditado à preparação física mal feita do começo do ano. A questão aí está a gente ter o Lucas Ribeiro como única opção disponível hoje. Um jogador que, de todas as formas que foi testado até hoje, ele foi muito mal. Ele foi muito mal. E eu falo muito isso hoje, inclusive conversei com um colega jornalista, eu falei assim, alguém me faz esse favor, e na coletiva, pergunta para o Dorival, ou quem tiver acesso ao presidente do Ceará, que a gente sabe que é a cabeça por trás do futebol, pergunta para ele, com base em quê? Em que recorte, que momento, o que foi? Ele fez algum treino, assim, ele fez um gol de bicicleta, ele foi espetacular. Não se justifica. Sequer aquele gol contra o Palmeiras que ele fez, que deu a vitória, ele não fez uma grande exibição naquele jogo ali. Foi um contexto de partida onde todo o time estava bem, a bola sobrou ali para ele, foi frio e realmente fez aquele gol. Mas ele foi considerado como um jogador que tinha qualidade no passe, era um defensor com qualidade no passe. Ele nunca mostrou isso. Ele fez algumas partidas interessantes como volante, mas nada disso justifica ele ter tido tantas chances, entendeu? Tantas chances. Então, o Lucas Ribeiro falha na marcação no segundo gol. Ele estava marcando na jogada do Luiz Otávio, assim, permitiu que o jogador do São Paulo viesse de trás, batesse, e ali é uma marcação que era para ter vindo do volante. Mas o que eu falava ainda da questão das escolhas que o Ceará fez para esse jogo, em especial o Mendonça, né? O Mendonça estava pendurado, estava com 2 cartões, assim, em levando o terceiro, estaria suspenso do clássico, e ele levou, mesmo entrando no segundo tempo. Mas eu acredito que não era o momento de poupar, pela situação do Ceará na tabela. Assim, o Ceará na tabela do Campeonato Brasileiro, ele não permitiria que houvesse qualquer priorização do clássico. Eu acho que o Ceará tem que priorizar todo o jogo, porque, como eu já falei, esse recorte de 5 jogos que o Ceará vai ter até o primeiro confronto da Sul-Americana, das oitavas de final, vão ser muito importantes, inclusive, para o ânimo que o time vai ter para começar esse confronto. Assim. Você chegar esfacelado para esse confronto, vai surgir uma série de dúvidas. Assim, priorizar, vai poupar, e o elenco correndo atrás de uma pontuação para sair da zona de rebaixamento, ele vai estar mais mentalmente desgastado e, logicamente, também fisicamente. Então, além do Lucas Ribeiro, o Ceará, em pleno junho, e mais uma vez, sem ser analista de obra pronta, sem querer cair nessa armadilha fácil, a gente tem Kleber como referência,
E aqui já um spoiler, foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. Mas a gente está analisando friamente. E depois eu vou entrar no aspecto que o Kleber foi para a partida. E não só pelo gol. E você tem o Wesley, cara. O Wesley, ele não tem mais condições de exercer atividade profissional de futebol. Eu já tuitei isso e toda vez eu retuito de novo, porque ele não tem condições assim. Você percebe que ele tem a inteligência, ele é um jogador inteligente, mas ele não executa o que ele pensa. É impressionante como ele está em outro fuso, assim. Os primeiros minutos do Wesley em campo sempre são... Ele te dá alguma esperança, assim. Ele dá um passe, ele vira aqui rápido, mas rapidamente o corpo desliga, ele não consegue. E todos os indícios internos, as informações que vêm extraoficiais do Ceará é que o Ceará vai renovar o contrato com o Wesley. O contrato acaba agora no meio do ano e os indícios que vêm do clube é que esse contrato vai ser renovado. Baseado em quê, né, velho? Baseado em quê, né? Baseado em quê? Baseado no que o Dorival gosta do atleta, não tem um meia reserva. Mas não tem nada que justifique uma aposta ainda nessa altura no Wesley. Mas principalmente se o valor não for revisado, né? Esse valor que o Wesley recebe no Ceará, ele precisa ser ajustado para esse novo contrato, né? Ele chegou com uma expectativa e caso renove, está renovando com uma perspectiva completamente diferente, né? Um jogador que deixou muito a desejar, né? Exatamente. E o Ceará hoje não tinha opções, pelo menos na lista de suplentes, do Kelvin, né? Que era um jogador ali que podia fazer a do Lucas Ribeiro. Então, assim, nesse caso, a crítica não é tanto à escalação dele, porque foi uma situação imprevista pelo treinador, ele precisou abrir mão do jogador, mas ter o jogador nesse elenco, ter o jogador como única opção em um jogo de Série A, é uma crítica que vai direto para o planejamento, assim, muito mais do que pela escalação do Dorival. Mas aí você começar esse jogo com Yuri Castilho, com Wesley, com Kleber, com Lucas Ribeiro, já começa mostrando... E assim, o jogo em si, no primeiro tempo, ele teve todo o desenho de quem realmente estava pessimista e com medo dessa escalação e com medo dessa decisão. Porque é o que eu falo, assim, o futebol, além de tudo, você lida sempre com a pressão e com o momento. Você tem bons momentos, você está em cima, você está embaixo, você tem um bom resultado, você quer que aquilo permaneça, que aquele ambiente interno permaneça. E eu acho que o Ceará teve, desde a final da Copa do Nordeste do ano passado, vários momentos onde ele poderia ter virado a chave e o próprio elenco, o próprio planejamento do time não permitiu que essa chave fosse virada. E hoje era um desses. Assim, o Ceará veio de uma vitória sul-americana, de uma classificação histórica. Então, qual era o pensamento lógico? Isso analisando friamente, sem pensar nos aspectos ainda físicos, como eu falei, essas informações de o Mendonça estava com CK alto, o Vina estava lesionado, o Matheus Peixoto não aguentaria. Ninguém está falando disso. Mas a expectativa era que o Ceará teria um jogo difícil e com essa escalação, uma derrota muito provável. O Fortaleza tinha um jogo muito ganhável do Juventude em casa, e que esses dois se enfrentariam na quarta-feira. Se a lógica, a gente está falando aqui, a lógica acontecesse, o Ceará sairia derrotado do jogo, o Fortaleza venceria, encostaria na pontuação e o clássico estariam os dois com os ânimos invertidos. Em caso de uma vitória, o Ceará seria ultrapassado na tabela pelo rival. Então, assim, o Ceará deu a chance de desandar toda a recuperação de ânimo junto à torcida, junto ao elenco. Mas o primeiro tempo, é o que eu falo, a torcida está sendo pessimista, quem criticou essa escalação deu certo. Mais uma vez, não caindo nessa análise fácil da obra pronta. Não foi um primeiro... O Ceará não conseguiu esse empate controlando as ações, amarrando o jogo, sendo inteligente, fritando o São Paulo, como fez contra o Independiente. Não foi isso. O São Paulo facilmente poderia ter saído do primeiro tempo com 4 gols. E a boa atuação... Teve muitas oportunidades, tempo, né? Muitas. E no segundo tempo, não teria servido de nada a atuação do clube no segundo tempo. O São Paulo teve domínio total das ações do primeiro tempo. O Caleri fez 2 gols que foram anulados. Teve gol anulado
por lance de mão, teve gol anulado por impedimento. E assim, lance que por um ajuste rápido de posicionamento, poderia ter sido gol, a bola naquela mão não poderia ter sido batida, e outras chances que o São Paulo teve de fazer 3, 4 gols. Então, assim, a gente tem que analisar o planejamento do Ceará que resultou naquele primeiro tempo. Se o São Paulo tivesse sido minimamente eficiente, ele teria saído com um placar muito elástico no primeiro tempo, e sequer eu acredito que o time faria aquele segundo tempo bom que fez, mas a gente vai entrar aqui um pouquinho mais na frente. Mas o Kleber, como eu falei, era o principal jogador no comando das ações de ataques do Ceará. O Yuri Castilho tentava, mas muito abaixo. O Bruno Pacheco muito combativo, realmente tendo que cobrir esse desfalque defensivo que o Ceará tinha. O Richardson também, muito forte defensivamente, mas o Ceará prejudicando com o espaço que tem. Mesmo o Ceará, e sendo bem justo com a figura do Lucas Ribeiro, mesmo o Ceará com as suas peças titulares de meio campo, nesse trio que o Dorival gosta de usar, o Ceará tem, por muitas vezes, deixado esse espaço aberto na frente da grande área. É um espaço que os volantes têm tido dificuldades em cobrir. E não só o Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro porque é abaixo tecnicamente do que os outros, então esse espaço fica mais claro e por muito mais vezes descoberto. Mas o Kleber, ele conseguia prender a bola, ele conseguia fazer essa bola girar, ele achava passes, e uma bola no meio campo onde o Yuri Castilho conseguiu achar um passe excelente para o Kleber. O Kleber foi feliz, foi frio, foi o centroavante que se esperava que ele fosse, assim. Achou ali a bola no canto do goleiro, finalizou, coisa que o Vina não conseguiu fazer no meio de semana agora contra o Independente. O Kleber fez. Foi um golaço, pô. Foi um golaço. Golaço, pegou a bola. Gol de centroavante. Gol de Isso. centroavante. Eu falei muito assim, ainda antecipando um pouco da análise do segundo tempo, com 5 minutos de partida, o Matheus Peixoto escorou uma bola dentro da área que sobrou para o Mendonça fazer o segundo gol. E eu falei assim, que coisa boa ter um centroavante. Com 5 minutos ele fez o que o centroavante faz, ele escorou a bola e o outro atacante finalizou. E eu falei, que coisa boa ter também um centroavante que a gente teve no primeiro tempo, que foi o próprio Kleber, que estava dentro do elenco. E o Kleber vem tendo atuações interessantes. E contra times de menor qualidade, claro, não tem como a gente não ressaltar isso. Mas hoje não, hoje ele fez uma partida de Série A, controlando a bola, com o Kleber sendo inteligente, o Kleber saindo da área, o Kleber se movimentando, o Kleber prendendo a bola. Tinha hora que ele dava ali um drible curto, já abria para a lateral. Ele foi uma peça muito mais de armação das jogadas do que o próprio Yuri Castilho. Que era uma peça que a torcida depositava, a diretoria depositava muita esperança. Fez uma Série B boa ano passado, mas que não justificou até o momento de sua contratação, apesar de estar demonstrando uma pequena evolução, assim, que a diretoria e a torcida se apegam com unhas e dentes a esse sopro de evolução do Yuri Castilho. Mas o Kleber fez aquele gol e continuou bem na partida, dominando as ações ofensivas. O Lima também, um jogador muito importante. Mas, claramente, o São Paulo podia ter saído daquele primeiro tempo já com 4 gols. E fez o segundo, como eu disse, uma falha de marcação do Lucas Ribeiro. O Calera ali tocou para trás e o jogador finalizou ali no canto do João Ricardo e virando a partida. Então, 1-1 para o Ceará, que era considerado uma vitória. Assim. Muito se comentava quando o Ceará fez 1-1. Se o Ceará sair desse primeiro tempo com 1-1, é uma vitória, pode considerar a vitória, porque tem um espaço do intervalo ali para tentar reagrupar o time, para tentar trazer 1 ou 2 peças que foram poupadas, para promover a estreia do Matheus Peixoto e encheu de esperança, só que veio esse segundo gol, então a expectativa voltou a baixar de novo, principalmente por todo o contexto que teve no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, de cara ele sacou o Lucas Ribeiro, então foi um motivo de esperança para a torcida, assim, porque foi o primeiro sinal até hoje dado, por mais que ele não venha a ser tomado de forma efetiva daqui para frente, mas foi o primeiro sinal de insatisfação com o futebol do Lucas Ribeiro, que partiu de dentro do clube, porque toda a insatisfação era da torcida. Ninguém via qualquer pessoa no clube fazendo um reparo à atuação do Lucas Ribeiro ou deixando ele como terceira opção, não. Ele sempre era a primeira opção a ser utilizada, sempre.
Sempre. Então, no segundo tempo, com as mudanças, aí não. Aí vamos entrar na parte do planejamento. No segundo tempo, houve um planejamento para aquilo. Houveram as mudanças, o Ceará planejou o seu jogo, o Ceará trouxe o Lima, ou trouxe o Vina de volta para o jogo, trouxe o Mendonça para o jogo, tirou o Lucas Ribeiro, então o Ceará jogou praticamente com o Richardson ali no meio pegando, e todo mundo dizia assim, vai ser um Deus da acuda, assim, o Ceará vai para cima. Mas ele contou muito com a recomposição do Michel Macedo e do Bruno Pacheco, e o Lima recuou um pouco mais para compor aquele meio de campo lá, dando aquela pressão, e foi muito bem, velho. A figura do Lima é muito... Eu não gosto dessa... De você dizer assim, é um jogador de papel tático fundamental, que sempre parece que você está arrumando uma desculpa para o jogador ruim, para justificar a escalação do jogador ruim. E é o que o Lima não é. Assim, o Lima é uma peça, é uma engrenagem que faz o Ceará rodar, o jogo do Ceará funcionar, e é muito tempo, assim. O Lima é um jogador inteligente, que às vezes não aparece tanto com gols, com jogadas de efeito, mas ele é um cara diferente, é o cara que enxerga o jogo diferente, e quando ele precisa ser mais pragmático, ele é pragmático de uma forma muito eficiente, como ele foi hoje. Recuou o jogo, segurou a bola, prendeu, desacelerou e acelerou o jogo quando foi necessário. E a entrada do Mendonça, mais uma vez, mostrando como ele é necessário para o time e já deixando a preocupação justamente para o clássico, né? O Mendonça fez uma falta totalmente desnecessária ali e fica fora do clássico. Além dele, o Bruno Pacheco também levou amarelo, vai desfalcar o Ceará no clássico. E o Vina, que voltou a sentir a lesão na panturrilha e permaneceu até o final do jogo, porque não tinha mais substituição para fazer. Mas o Ceará dominou as ações no segundo tempo. Assim, o São Paulo teve algumas chances, mas bem menos efetivas. Assim, o Ceará, o Kleber deu uma bola para o Vina. Além de ter feito o primeiro gol, ele deu uma bola açucarada para o Vina, totalizando a terceira finalização clara de gol que o Vina perde em 2 jogos. Assim, uma chance clara, limpa para fazer o gol, para dar tranquilidade, uma jogada criada por um passe, uma visão do Kleber. Infelizmente o Vina perdeu assim mal na partida, sem dúvida alguma, já sentindo efeitos dessa lesão, né? O Vina ficou de fora sentindo essa lesão da panturrilha, acelerou a recuperação para estar disponível contra o Independiente e jogou lá o jogo todo, voltou. Então, assim, esse desgaste, assim, a gente tem que considerar os últimos jogos que o Vina vem jogando abaixo, muito na conta desse desgaste. Mas aí foi promovida a estreia do Matheus Peixoto. E eu queria destacar justamente isso, assim. A importância para o esquema do Ceará, mesmo não tendo o time todo completo desde o começo do jogo, mas a importância para o Ceará de contar com o centroavante. E eu trago para essa discussão não só o Matheus Peixoto. A importância para o Ceará, que é ter um centroavante, tendo o Kleber sendo uma peça útil. Sim. O Ceará hoje teve centroavante durante os 90 minutos. O Ceará teve centroavante porque teve um Kleber eficiente, porque teve um Kleber operante, teve um Kleber inteligente, saindo da área, abrindo o jogo, finalizando, sendo efetivo nas poucas chances que teve de gol. Então, e no segundo tempo com a entrada do Matheus Peixoto, que já é uma outra característica, né? Um jogador menos móvel, mais forte, apesar de que hoje o Matheus Peixoto teve que sair um pouco mais da área, porque ele teve que entrar ali fazendo aquelas funções que o próprio Kleber estava fazendo, de sair mais da área, achar o passe, buscar a bola na lateral. E ele até foi bem fazendo essa função, assim, considerando a falta de ritmo de jogo, muito tempo parado, muito tempo afastado, praticamente desde novembro do ano passado sem jogar. E era clara a alegria dele na entrevista depois do jogo, assim, a alegria, assim, vocês não sabem, assim, o que eu passei para estar aqui, assim, o que eu batalhei, o que eu ralei, para mim é muito importante estar aqui, sorrisão enorme no rosto, e com poucos minutos, pouco mais de 5 minutos em campo, já escorou de um cruzamento, o Vina bateu o escanteio, ele escorou, a bola sobrou para o Mendonça, e o Mendonça, mais uma vez, é impressionante a temporada que o Mendonça faz esse ano, ele é impressionante, ele hoje é indiscutivelmente o jogador mais importante do elenco do Ceará, mais importante que o Vina. Ele tá, aí a gente imagina em que estágio o Ceará estaria se tivesse
um centroavante desde o começo do ano. Se o Ceará tivesse Vina rendendo bem, e a gente claramente sabe que a preparação física do time foi deficiente esse ano, isso vem gerando lesões, vem gerando desgaste, vem gerando cansaços musculares recorrentes, e o Vina foi um dos jogadores que mais atuou esse ano, e não tem como deixar de trazer para esse debate esse desgaste que o Vina apresenta, e como isso com certeza interfere no futebol dele, assim, porque é um jogador que desde que chegou ao clube em 2020, ele vem atuando demais, assim, vem sendo uma peça extremamente utilizada e extremamente necessária. O rendimento do clube, do time sem o Vina despenca, assim, a níveis de rebaixamento em qualquer competição que ele disputa. Então, essa ascensão do Mendonça como liderança técnica, como liderança moral mesmo, de grupo, que o Mendonça assumiu esse perfil de liderança junto à torcida, ele é muito a cara desse elenco hoje, assim. E o Mendonça fez aquele gol e na hora o Bandeirinha tranquilamente subiu a bandeira, e na hora na transmissão, a central do apito, o Paulo César falou, olha, o Bandeirinha, o impedimento aí pareceu claro, mas o Bandeirinha errou porque ele estava fora da linha do impedimento. Ele levantou a bandeira muito rápido porque o impedimento pareceu ser claro, mas ele não estava alinhado na jogada. Foi uma deficiência técnica dele. E tanto que a torcida nem questionou a anulação do gol, os jogadores, assim, parecia uma coisa bem clara. E quando o VAR chamou e a gente viu que começou a demorar, e ficou, mas tá bem claro, é o impedimento. A própria transmissão mostrou a jogada várias vezes e claramente ele estava impedido. Era o ângulo, né? Era o ângulo. Não, a imagem oposta, que foi divulgada depois, não tinha sido transmitida na imagem. Na hora que ele fez aqui, validou o gol, todo mundo ficou assim, pô. Acho que Klinsmann tem essa imagem. Se ele não tiver, eu jogo aqui para a tela. Mas acho que ele consegue trazer para a gente. Deixa eu ver se eu consigo também. Pronto. Pode trazer, Klinsmann. Perfeito, Klinsmann. Essa imagem aí, né, Léo, que você está falando? Essa imagem. Esse é o lance invertido, que é a câmera de impedimento do VAR. E você vê aqui o pé do defensor do São Paulo aí, né? Dá condição aí para o lance que torna o gol do Mendonça legal. Então o Ceará, pela segunda vez, sai atrás do placar. E pela segunda vez, o Ceará busca o resultado. Aí, nesse ponto, eu entro na análise de concordar com todo mundo da importância do resultado, de como o Ceará fez um segundo tempo agressivo, um segundo tempo seguro, um segundo tempo de imposição contra um dos melhores times do campeonato nesse momento, em termos de pontuação, contra um time que vem apresentando um futebol interessante, contra um time de um Rogério Ceni que até essa partida tinha 68% de aproveitamento à frente do São Paulo, contra um time de folha salarial maior, de peças interessantíssimas, no Caleri numa fase felicíssima. Então, assim, nesse momento, a minha análise se encontra com aqueles que consideraram o primeiro tempo desastroso, eram pessimistas. Não tem como, não tem como você desconsiderar toda a catástrofe que poderia ter ocorrido no primeiro tempo, que não ocorreu por inoperância e incompetência do São Paulo. O Ceará não agiu de forma alguma para impedir que o primeiro tempo não fosse uma goleada de 4-0. De forma consciente, de forma planejada. E eu poderia facilmente ter concordado com essa análise se o Ceará tivesse levado todo aquele amasso, aquele sufoco que levou no primeiro tempo, e o Dorival, não, peraí, vamos reposicionar o time aqui, vamos mudar a posição, os laterais vão fechar mais aqui pelo meio, vão recompor esse espaço que o Lucas Ribeiro está dando, eu vou botar mais um zagueiro já no primeiro tempo, e o time ali conseguiu amarrar mais o jogo. Não, mas não foi por acaso. O São Paulo poderia facilmente, repito, ter feito 3, 4 gols ali no primeiro tempo e de nada ter servido o segundo tempo. Esse segundo tempo onde o Ceará subiu de produção, onde o Ceará foi inteligente, onde o Ceará realmente jogou bola. Assim, jogou bola mesmo. Achou os espaços, foi inteligente, segurou a bola quando precisou segurar e foi pro ataque de forma mais inteligente e eficiente. Assim, igualando até um pouco mais a posse de bola. E aí sim, concordando na importância do resultado, pelo adversário, pela forma como se deu, correndo atrás do placar, e por ter conseguido poupar os atletas ali no primeiro tempo, por mais que tenha resultado, no final das contas, não tenha adiantado muita coisa.
já que o Mendonça foi suspenso, que foi poupado, o Vina, que foi poupado, saiu contundido. Saiu machucado, Saiu machucado e o Bruno Pacheco levou o terceiro cartão amarelo também. E também desfalca no clássico. Um clássico aí que vai ser um dos mais tumultuados e emocionantes dos últimos tempos.